Então vamos lá. Se a gente pegar dois conjuntos não vazios, dois conjuntos E e F não vazios, definimos o produto cartesiano entre E e F como sendo quem? Os pares ordenados x e y, onde x pertence a E e y pertence a F. Ou seja, o produto cartesiano é o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada está no conjunto E e a segunda coordenada está no conjunto F. Então isso aí é produto cartesiano. Certo? Beleza. Então vamos lá. E relação binária? O que seria uma relação binária? Relação binária, ou simplesmente uma relação, nada mais é do que um subconjunto do meu produto cartesiano. Ou seja, um subconjunto. Então, R é uma relação binária de E e F, se R é um subconjunto de E e F. Ou seja, que subconjunto? Qualquer um. Então, você pega um produto cartesiano, você toma um subconjunto desse produto cartesiano. Isso daí é uma relação. Algumas observações. Então, a gente fala assim, por exemplo, A e B pertencem a essa relação, certo? O que significa isso? A gente significa dizer que o A se relaciona com o B. Então, se ele pertence a essa relação, significa que o A se relaciona com o B. Essa aqui é a notação. E se o par ordenado AB não pertence a essa relação? Então, significa que o A não se relaciona com o B. Certo? O conjunto E, que é esse conjunto da esquerda aqui, ele vai ser sempre chamado de conjunto de partida da minha relação. E o F é o conjunto de chegada. Então, E é o conjunto de partida e F é o conjunto de chegada. Aqui, ó, dois exemplos bem simples. Primeiro, eu falar de produto cartesiano e depois a gente pega algumas relações. Vamos pegar o conjunto E formado pelos números 0, 1 e 2. E o conjunto F formado pelos elementos, pelos números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu pedir para vocês quem é o produto cartesiano de E por F, então o que vocês vão ter que fazer? Todos os pares ordenados que envolvem elementos de E com elementos de F. Lembrando sempre, o elemento que está na primeira coordenada é de E e o elemento que está na segunda coordenada é de F. Então, por exemplo, vamos pegar o 0 daqui. O 0, ele vai ter que ser o quê? Formar um par ordenado com todos os elementos aqui de F. Então, vai ser o 0 com o menos 2, o 0 com o menos 1, o 0 com o 0, o 0 com 1 e o 0 com 2. Vamos pegar o 1 agora. 1 também tem que formar um par ordenado com todos os elementos de F. 1 e menos 2, 1 e menos 1, 1 e 0, 1 e 1 e 1 e 2. Agora, pegar o elemento 2 e fazer um par ordenado com todos os elementos de F. 2 e menos 2, 2 e menos 1, 2 e 0, 2 e 1 e 2 e 2. Certo? Então, esse aqui é o conjunto formado, é o nosso produto cartesiano, ou seja, o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada é do conjunto E e a segunda do conjunto F. Se eu falar assim para vocês, dá uma relação sobre esse produto cartesiano. O que é uma relação? É todo subconjunto desse produto cartesiano. Todo subconjunto. Inclusive, você pode pegar ele mesmo. O produto cartesiano, o subconjunto dele mesmo. Então, você poderia pegar o E com F. Poderia pegar o conjunto vazio. Tipo assim, você poderia pegar E e F. É uma relação dele mesmo. O vazio também é. Porque o vazio é um subconjunto. Certo? Agora, eu peguei 3 exemplos de relações. 0, 0, 1, 1 e 2, 2. Porque o R1 é um subconjunto daqui, não é? Porque esses elementos estão aqui. O R2, 2 e menos 2, é um subconjunto do produto cartesiano? Porque está aqui um elemento. O R3 também é um subconjunto. Se eu pegasse essa relação aqui, ó, se eu pegasse essa relação aqui, ó, 2 e menos 2 e 2 e 3, eu poderia falar que isso daqui seria uma relação deste produto cartesiano? Não poderia, né? Por que a gente não poderia falar? Porque esse elemento 2, 3 aqui, esse par ordenado 2, 3, não é um elemento de quem? Do produto cartesiano. Ou seja, isso daqui não vai ser um subconjunto, né, do produto cartesiano. Então, isso daqui não estaria certo. Certo? Um outro exemplo que eu peguei. Vamos pegar agora os nossos conjuntos de partida e de chegada iguais ao conjunto dos números inteiros. Certo? Iguais ao conjunto dos inteiros.
Aí, quem que é o produto cartesiano para esse conjunto aqui, para esse conjunto que é o conjunto dos inteiros? Quem que é o produto cartesiano? Ou seja, vai ser o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde x pertence a z e y pertence a z. Ou seja, qualquer par ordenado que você pegar, onde os elementos das coordenadas são números inteiros. Por exemplo, esse elemento aqui, meio e 1, não pertence a esse produto cartesiano. Por quê? Porque esse elemento aqui, o meio, não é um número inteiro. Então não pertence. Uma relação para esse par ordenado, uma relação para esse produto cartesiano, quer dizer, poderia ser o conjunto formado por quem? Pelos pares x e y pertencentes aos inteiros, tal que a primeira coordenada é igual à segunda. Então, quem são esses elementos? Quem são esses conjuntos? Menos 1 e menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, menos 2 e menos 2, menos 5 e menos 5, 100 e 100, ou seja, é o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada é igual à segunda. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar agora sobre domínio e imagem de uma relação, certo? Quem que vai ser o domínio de uma relação R e quem que é a imagem de uma relação R? Domínio é sempre um subconjunto do meu conjunto de partida, ou seja, do meu conjunto E. E imagem vai ser sempre um subconjunto do meu conjunto de chegada, que é o conjunto F. No caso R, a gente está pegando R como sendo uma relação de E em F, certo? Ou seja, lembra a relação? Subconjunto do meu produto cartesiano. Então, o que é o domínio de uma relação? É os elementos que pertencem ao conjunto E, tal que existe um elemento que pertence a F, que eles se relacionam. Ou seja, quem são os elementos do domínio? São todos os elementos que estão no conjunto E, que se relacionam com alguém do conjunto F. Se tiver um elemento aqui no conjunto E que não se relaciona com um elemento do conjunto F, esse elemento não está no domínio. Então, lembra, para estar no domínio, esse elemento tem que estar no conjunto E e também ele tem que se relacionar com alguém do conjunto F. Imagem vai ser exatamente o contrário. O que é imagem agora? O contrário no sentido que? Porque a imagem agora é um subconjunto do meu conjunto F. Então, como o elemento está na imagem, primeira coisa, ele precisa estar em F, e a segunda coisa é o quê? Tem que existir agora alguém do conjunto E que se relaciona com ele. Então, se você pegar um elemento do meu domínio F, no meu domínio F, e na minha imagem, no meu conjunto F, quer dizer, e ele não se relacionar com alguém do conjunto E, então ele não está na imagem. Então, lembra, para estar na imagem, o que tem que acontecer? O conjunto Y tem que pertencer ao F e tem que existir um elemento X pertencente a ele, de modo que eles se relacionam. Nada mais é, o domínio vai ser quem do meu conjunto, da minha relação R? Exatamente os primeiros elementos da minha coordenada. E a imagem vai ser quem? Exatamente os elementos da minha segunda coordenada. Esse exemplo 2.12, vamos olhar no exemplo anterior, 2.1, e ver quem que era a relação R1, R2 e R3. Olhando lá naquele exemplo que a gente fez anteriormente, então quem que vai ser o domínio de R1? Vai ser exatamente quem? Os elementos que estão naquela primeira coordenada, que é o 0 e o 1. Quem são os elementos da imagem R1? É os elementos que estão na segunda coordenada de R1, que vai ser quem? O 0, menos 1 e o 1. De R2, quem vai ser o domínio de R2? Exatamente o 2. Quem que é a imagem de R2? O menos 2. Quem que é o domínio de R3? É o 0, 1 e o 2. Quem que é a imagem de R3? É 1, 2, menos 1 e menos 2. Na letra B, ele dava uma relação que era quem? Ele pegava o produto cartesiano, que era o cartesiano dos inteiros com os inteiros, né? E a relação era aquela relação onde você pegava o quê? Somente pares ordenados, onde a primeira coordenada era igual à segunda, certo? Quem que vai ser o domínio? Todos os inteiros. Tem todos os inteiros, ou seja, todo mundo que está do lado esquerdo faz parte do domínio. Se você olhar, todos os inteiros estão do lado esquerdo. E quem que é a imagem? Exatamente os elementos que estão na segunda coordenada, que também vai ser todos os inteiros. Agora, dada uma relação, a gente tem uma forma de a gente representar essa relação. Tem duas formas, quer dizer, para a gente representar essas relações. Uma vai ser através do gráfico cartesiano
e outra vai ser através do esquema de flecha. O gráfico cartesiano, o que seria o gráfico? É exatamente o que? É um conjunto de pontos de um plano cartesiano, dotado do que? De um sistema de coordenadas ortogonais. Então você pega um plano, certo? Que é um sistema de coordenadas ortogonais, onde esta reta aqui, que é a nossa abscissa, vai ser os elementos do meu conjunto do domínio da minha relação, e essa reta aqui, que vai ser a minha coordenada, é exatamente quem? Os elementos do meu imagem da minha relação. Então, essa reta abscissa do meu domínio, e essa reta aqui da minha imagem, da minha relação. Então, por exemplo, vamos pegar essa relação R1, daquele mesmo exemplo anterior. Esse aqui provavelmente deve ser o exemplo 2.13 na apostila. Vamos pegar essa relação R1. Quem são os elementos? 0, 1, 0, 0, 1, menos 1 e 1. Esses aqui são os elementos da minha relação R1, certo? Então vamos pensar o seguinte: quem vai ser agora os elementos do domínio? Nós já temos aqui, né? 0 e 1, né? 0 e 1, não precisa repetir 1, porque ele já apareceu. Então lembra, os elementos do domínio vai estar aqui, e os elementos da minha imagem vai estar aqui. O primeiro elemento, o 0, se relaciona com 0. Está aqui. 1 se relaciona com menos 1. Então 1 se relaciona com menos 1. Está aqui. E aqui o 1 se relaciona com 1. Está aqui. Então como que a gente representa esses pares ordenados aqui no gráfico cartesiano? Exatamente através desses pontos aqui no plano. Esses pontos indicam exatamente a minha relação R1. Agora, essa relação R2, por 0, 1, 1, 2, 2 menos 2, 0 menos 1 e 1 e 0. Vamos lá. Aqui eu já coloquei que são os elementos do domínio, né? 0, 1, 2, 0 e 1. Então tá aqui, 0, 1 e 2. Os elementos da imagem. 1, 2, menos 1 e 0. Então tá aqui. Então vamos ligar os pontos. Esse primeiro par ordenado, 0, 1. Quem que vai ser esse par ordenado? Esse ponto. Vai ser exatamente esse daqui, ó. Não sei se está dando para você enxergar aí, né? Está aqui em cima do gráfico. 1, 2. Então, 1 se relaciona com 2. Aqui. 2 e menos 2. Então, 2 se relaciona com menos 2. Está aqui. 0 e menos 1. Então, 0 se relaciona com menos 1. Está aqui. E 1 se relaciona com 0, que é esse ponto. Então, quem são? Como que é a representação dessa relação no meu gráfico cartesiano? É exatamente formado por esses pontos aqui. Ó. Certo? Tem mais 2 exemplos na apostila. Vamos fazer aqui já então. Esses 2 exemplos. Vamos pegar. Letra C. É aquele lá que o E é igual ao F, que é igual ao conjunto dos inteiros, e a minha relação era quem? Conjunto dos pares ordenados, né? Dos inteiros, de modo que a primeira coordenada é igual à segunda coordenada. Certo. Então vamos colocar aqui, vamos fazer o gráfico cartesiano. Esse aqui é meu conjunto E, e esse aqui é meu conjunto F. Lembrando que o conjunto E é os inteiros e o F é os inteiros. O domínio, a gente viu que o domínio dessa relação é exatamente todos os inteiros. Então nessa coordenada aqui, que é a nossa abscissa, vamos colocar todos os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, também até o infinito. E essa coordenada aqui,
que é a minha ordenada, que é exatamente também o conjunto dos inteiros, vamos colocar também todos os inteiros. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, quem vai ser, como que, na verdade, quem vai ser não, né? Como que a gente representa essa relação no plano, né? Através do gráfico cartesiano. Então, a gente tem que indicar o quê? Aqueles pares ordenados formados por inteiros que são iguais. Por exemplo, o primeiro par ordenado pode ser quem? O 0, 0, o 1 e o 1, o 2 e o 2, o 3 e o 3, 4 e o 4, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3. Então você perceber é exatamente quem? A diagonal do plano, né? Claro, considerando a diagonal só os números inteiros, tá? Os números reais, racionais não entram. Então ficaria discreto aqui, né? Não ficaria uma reta contínua. Certo? Então esse aqui é mais um exemplo. Tem mais um outro, também na apostila, que ele fala o seguinte. Vamos pegar agora D, E e F igual os reais. E ele toma a minha relação R exatamente como conjunto do x e y pertencente ao produto cartesiano dos reais, ou seja, o plano cartesiano, tal que y maior ou igual que 0. Se eu for construir o gráfico, então vamos lá. Minha abscissa é os reais, que é o conjunto E, e minha ordenada é o conjunto F, que é o conjunto dos reais também. Ele fala o seguinte, olha só, quem que é essa relação, como que a gente vai indicar quem que é essa relação E? Essa relação aqui é o conjunto formado por todos os pares ordenados com números reais, onde a segunda coordenada aqui é sempre positiva. Então, tipo assim, essa segunda coordenada tem que ser sempre positiva. Agora essa tem que ser sempre negativa. Lembra, onde que é que representa a segunda coordenada? É exatamente essa daqui, né? Não é essa reta? Onde que essa reta é sempre positiva? Onde que ela vai ser sempre positiva? É sempre quando ela está o quê? Acima do eixo do eixo pelo domínio E, né? Ou seja, sempre por esse eixo. A gente está acostumado a falar x e y, é sempre em cima do eixo x, né? Então aqui, na verdade, então, quem que vai ser esse conjunto? É exatamente os pontos que estão aqui, ó. Todos aqui em cima. Inclusive os pontos que estão aqui em cima dessa reta, né? Inclusive, porque ele coloca maior ou igual que 0. Se ele colocasse só maior do que 0, os pontos dessa reta não entrariam, tá? Porque ele só estava querendo que fosse y positivo. Então não entraria. Certo? Uma outra forma também da gente representar essas relações é através do esquema de flechas. Então vamos lá. Esquemas de flechas. Nesse caso aqui, pessoal, é bem simples, é através de um certo diagrama, só que eu só consigo representar esse esquema quando o meu conjunto E e meu conjunto F são finitos. São finitos. São conjuntos finitos. Então, eu só vou conseguir representar através desse. Por exemplo, aqui eu vou ter meu conjunto E, aqui meu conjunto F,
vou ter uma relação que relaciona esse conjunto E e F. Esse primeiro diagrama, que é o meu conjunto de partida, vai ser os elementos do meu conjunto E, A, B, C. Vamos pegar, por exemplo, 3 elementos só. E aqui meu conjunto F. Vamos chamar de X, Y, Z e T. E a relação é o A se relaciona com X, o B se relaciona com Y e o C se relaciona com T. Isso daí é um esquema de flecha. É um diagrama onde a gente tem elementos do conjunto E e elementos do conjunto F, onde os elementos do conjunto E são os elementos da parte de partida e o F de conjunto de chegada. Por isso que a flecha indica que a gente saiu de A e foi até o X, B até o Y, C até o T, através dessa relação. Por exemplo, se eu pegar, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar o conjunto E, formado pelos elementos 0, 1, 2. O conjunto F, formado pelos elementos menos 2, menos 1. A gente já falou dessa relação 0, 1, 2. E vamos pegar essa relação aqui, ó. 0, 0, 1 e menos 1, e 1 e 1. Essa relação. Agora, então, como que seria aqui? Vamos lá. Aqui é meu conjunto E. Aqui é meu conjunto F. Temos a nossa relação R. Os elementos do conjunto E. 0, 1 e 2. Então, vamos lá. 0, 1 e 2. Do meu conjunto F, menos 2, menos 1, 0 e 2. Então, vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que essa relação R faz? Ela relaciona esse 0 com esse 0. Relaciona o 1 com o menos 1. Então, ela relaciona o 1 com o menos 1. E o 1 se relaciona com o 1 também. Isso aqui é uma relação que está o quê? Representada através do esquema de flecha. Agora, inversa de uma relação. O que seria inversa de uma relação? O próprio nome já está falando, né? A gente vai tomar o quê? Aí temos uma relação que vai com o conjunto E no conjunto F. Agora a gente vai tomar a inversa dessa relação, ou seja, agora a gente vai pegar elementos que vêm do conjunto F para o conjunto E. Então, se a gente pegar R, é uma relação de E em F. Chama-se relação inversa de R. Quem que é agora? A gente vai denotar por R, vai colocar um menos 1 aqui para indicar como se a gente estivesse trabalhando com a inversa da minha relação R. Vai ser o conjunto formado pelos pares ordenados Y, X. Agora, a primeira coordenada agora pertence ao conjunto R e a segunda coordenada pertence ao conjunto E, desde que esse par ordenado esteja na relação R. Então não faz sentido você pegar um par ordenado que não esteja na sua relação R, tá? Você só pode pegar elementos que estejam na sua relação R para determinar a inversa. Bem simples. Olha só, vamos pegar um conjunto E formado por A1, A2 e A3 e o conjunto F formado por B1, B2, B3 e B4, certo? Vamos tomar essa relação R. Quem é essa relação R? O A1 se relaciona com o B1, o A1 se relaciona com o B2, o A2 se relaciona com o B3, o A3 se relaciona com o B4. Quem seria a inversa dessa relação? A inversa dessa relação. Então você vai pegar agora o contrário. Vai ser quem? O A1 se relaciona com o B1, agora a gente vai trocar. Então vai ser o B1 se relaciona com o A1. Aqui não era o A1 se relaciona com o B2, agora o B2 se relaciona com o A1. O A2 se relaciona com o B3, agora o B3 se relaciona com A2. O A3 se relaciona com o B4, agora o B4 se relaciona com o A3. Então a gente vai apenas inverter, onde o conjunto agora de partida é os elementos do conjunto F e o conjunto de chegada vai ser quem? Os elementos do meu conjunto E. Nós vamos inverter essa relação. Agora vamos pegar um outro exemplo. E e F como seus reais. Vamos pegar R, essa relação R, como sendo os pares ordenados dos reais do plano, os pares ordenados do plano, de modo que a minha segunda coordenada é igual a 2 vezes a primeira. Então, olha só, quem são os elementos dessa relação? É os conjuntos dos pontos do plano,
onde a sua segunda coordenada sempre vai ser duas vezes a primeira coordenada. Então, por exemplo, quem são pontos desse plano, desse daí? 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4 e 8. Se eu falar assim para você, o valor 2 e 5 pertence a essa relação? O 2 e o 5? Não pertence, né? Porque o segundo não é duas vezes o primeiro, né? Para estar aqui, teria que ser quem nesse caso aí? Teria que ser aqui o 4. Então, o que é a relação agora? O que vai ser a relação a inversa? Nessa daqui, a gente tinha o quê? Que o y era duas vezes o x. Agora, ou seja, a minha segunda coordenada era duas vezes a primeira. Se a gente quer a inversa, agora o que vai ser? A minha primeira coordenada vai ser duas vezes a segunda. Então a gente vai inverter. Ó. Agora a minha primeira coordenada, ela vale quanto? Duas vezes a segunda. Só para a gente arrumar a notação, então lembra, na relação R, que é a minha segunda coordenada, daria o quê? Duas vezes a primeira. Na relação inversa, o que é agora? A minha primeira coordenada vale duas vezes a segunda. E também a gente pode representar também a relação inversa, da mesma forma que a relação normal, que a gente tinha aquela representação pelo gráfico cartesiano e também pelo esquema de flecha. Então, se você tiver o gráfico dela, você consegue representar a da sua inversa. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos ver o que é essa relação y igual a 2x. Y igual a 2x. Se você desenhar no gráfico, y igual a 2x vai ser exatamente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa reta, que está de preto. Por quê? Quando x vale 0, o y também vale 0. Quando x vale 1, agora, se o x vale 1, meu y vai valer quanto? 2. Se meu x vale 2, o meu y vale 4. Se meu x valesse 3, meu y ia valer 6. Da mesma forma, se meu x vale menos 1, o y vale menos 2. Se o x vale menos 2, o y vale menos 4. Se o x vale menos 3, o y vai valer menos 6. Então vai ser exatamente essa reta, que é y igual a 2x. E quem seria a relação inversa? xy igual a x igual a 2y. Lembra? Primeiro, a relação, a segunda coordenada era duas vezes a primeira. Agora é o contrário. A primeira coordenada é duas vezes a segunda. Então, se agora o y vale 1, o meu x vai valer quanto? 2. Se meu y vale 2, o meu x vale 4. Se meu x vale 3, tipo assim, o meu y ia valer 6. Se meu x valesse 4, meu y valesse 4, meu x valeria 8. Mesma coisa para esse lado. Então vai ser que o gráfico dessa relação é exatamente essa aqui que está em azul. E se vocês puderem observar, se vocês desenharem o gráfico y igual a x, que é exatamente a diagonal do plano, vocês vão ver que as duas relações, o gráfico delas são o quê? Simétrico em relação a essa reta aqui, y igual a x. Exatamente simétrico. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, também da relação inversa, para essa relação de flecha. Eu vou apagar aqui essa parte, só para a gente aproveitar o exemplo. Que aí não tem problema, né? Se vocês quiserem ver o gráfico de novo, é só pausar a imagem. Aí vocês não podem ficar reclamando de mim, igual vocês fazem na sala de aula, né? Ô professor, para de escrever, né? Deixa eu terminar. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos chamar de 2, né? Por flechas. Então lembra, se a gente tinha a relação R, vamos pegar aqui, conjunto E e o conjunto F. Conjunto E quem que era? A1, A2 e A3. O conjunto F quem que era? B1, B2, B3 e B4.
Essa relação R, o que ela tinha? O A1 se relacionava com o B1. Então ela sai de A1 e vai no B1. O A1 também se relaciona com o B2. Ele sai de A1 e vai no B2. O A2 se relaciona com o B3. E o A3 se relaciona com o B4. Então essa aqui é a minha relação R. Se eu quiser determinar quem vai ser a minha relação inversa, muito simples, né? Agora meu conjunto de partida é o F, meu conjunto de chegada é o E. Vamos pegar a minha relação agora a inversa. Então vamos colocar os valores aqui de F. Agora aqui que é B1, B2, B3 e B4. Aqui de E, A1, A2 e A3. Agora se você olhar a inversa, ó, o B1, agora o B1 vai no A1, o B2 também vai no A1, o B3 vai no A2 e o B4 também vai no A3. Certo? Então, feito isso, a gente tem quem vai ser a relação inversa através do diagrama de flechas. Vamos deixar algumas atividades aqui para vocês, deixar alguns exercícios. Então, como atividade, fica para vocês, que já dá para vocês fazerem, esses 3 primeiros exercícios do capítulo 2, que é o exercício de relações, tá? Então dá para vocês já fazerem 1, 2 e o 3. Aí na próxima aula a gente vai retornar o conteúdo, aí eu deixo mais alguns exercícios. Claro, se vocês já quiserem ir adiantando o conteúdo já, tranquilo também, certo? Até mais, boa noite, pessoal.